Olá pessoal, tudo bem? Paz e bem, seja bem-vindo, bem-vinda a esse vídeo. Vamos continuar a nossa conversa aqui sobre a mística franciscana a partir daquele texto, o texto que a tradição que Francisco nos deixou, chamamos de o Testamento de São Francisco. Então convido você a ficar aqui alguns minutos comigo e a gente partilhar um pouco. Estou aqui eu procurando a água, mas achei. Muito bem. Vamos lá então. Força aí. No último vídeo, se você não viu, né, vai lá, procura, tem uma playlist aqui sobre a mística franciscana a partir do Testamento. No último vídeo nós falávamos sobre a questão dos teólogos, dos ministros, de como que Francisco ele encarava ou ele falava dos sacerdotes e dos teólogos. Relembrando, né, se você de repente esqueceu, Francisco não foi padre, né? Ele foi um irmão e venerava e honrava muitos padres, né? Os padres, os teólogos, mas por favor, volte lá no vídeo, né, se você tem esse interesse nesse assunto, para a gente entender como que é esta maneira de honrar, de venerar, né? Ou seja, de respeito. Vai lá primeiro, porque senão não é endeusamento não, tá? É diferente. Muito bem, hoje a nossa conversa vai a partir, esse texto você vai encontrar facilmente na internet. Se você que é franciscano, então você vai ter aí as fontes franciscanas em mãos, então não tem nenhum problema. Mas se você não tiver esse livrinho aqui, que é, né, das vozes, que é bem salgado, bem caro, né? Mas se você não tiver, não se preocupe, você pode encontrar esse texto facilmente na internet, no site dos capuchinhos, no site dos frades menores, dos conventuais, eu não sei, mas deve ter também. De outras congregações, no Centro de Espiritualidade Franciscana de São Paulo, só se colocar aí no Google você vai encontrar, né? Fontes, aí você vai lá em escritos e vai ter o testamento, as demonstrações, tá? Vai lá em testamento e você vai encontrar. Então, no testamento, a partir do número 14, ele vem numerado como a Bíblia, né? Número 14, vamos lá. Depois que Francisco fala de honrar as palavras escritas, né, com o nome do Senhor, também os ministros ordenados, os teólogos, agora ele entra em outro assunto. E depois que o Senhor me deu irmãos, ninguém me mostrou o que deveria fazer, mas o Altíssimo mesmo me revelou que eu deveria viver segundo a forma do Santo Evangelho. Então, aqui este número 14, como versículo, né? Olha, aquele que a gente falou no primeiro vídeo, né? Aquela visão, aquela vivência, aquela noção de espiritualidade cristã é o Senhor que dá, o Senhor que concede, o Senhor que fortalece. A vocação é dom do Senhor. Requer a resposta humana? Sim, mas é um sim, né, pequeno, que sem a força, sem a graça de Deus, não vai para frente. Mas então vamos nos ficar frágil, não vamos caminhar? Não, pelo contrário, né, vamos esforçar mais para que respondamos a este sim. Esforçar mais não quer dizer ser rigorista, né? Não, é simplesmente pedra por pedra, poucas coisas cada dia e fazer bem feitas. Ninguém me mostrou o que o Senhor, né, depois que o Senhor deu a mim, ninguém me mostrou o que eu deveria fazer. Então é o Senhor que age, o Senhor que dá a Francisco, mas o Altíssimo mesmo me revelou. Então o Senhor dá irmãos, irmãos. O Senhor deu irmãos. Irmãos em quê? O que é irmão? O que é ser irmão? Irmão só na caminhada cristã, nós vamos lembrar daquela passagem quando a mãe e os irmãos de Jesus estão lá fora e queriam falar com ele. Aí ele aproveita a oportunidade e pergunta: quem são minha mãe e meus irmãos? Aí são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, né? Ou senão aquela outra parte, né? Bem-aventurados sei os que te amamentaram. Aí Jesus vai falar: mais ainda feliz, mais bem-aventurados são aqueles que fazem, obedecem a Deus, né?
Ou seja, não é o sangue que nos une, não é porque eu tenho 3 irmãos, 2 irmãos e uma irmã, que nós somos irmãos nesse sentido aqui. Né? Às vezes a gente fantasia muito nessas relações familiares, as relações fraternas da vida religiosa, nas comunidades, romanceando muito, né? A gente tem essas ideias assim, um desejo assim do paraíso perdido, né? Que todo mundo vai dar certo, né? Não quer dizer que a gente não vai lutar para dar certo, vamos lutar sim. Porém, sempre há ali as diferenças e o que nos une não é o sangue nem o afeto. Esse afeto comum, né? Não que o afeto comum não seja valioso, não é isto, né? Não estamos aqui desqualificando o afeto do dia a dia, do pai pelo filho, os irmãos entre si, os irmãos de sangue, não. Só que a proposta do reino de Deus não é esse tipo de irmandade. Não está baseada, não tem como fundamento, presta atenção, não tem como fundamento o afeto um pelos outros. Este não é o fundamento da mensagem cristã. Né? O fundamento, eu estou falando do fundamento. Aí do fundamento, da pedra angular de Cristo, aí que pode surgir o afeto verdadeiro. O afeto verdadeiro é aquele que às vezes chama atenção, né? É exigente, porque o amor é exigente. Né? Então é desse fundamento que pode nascer verdadeiras relações. O que acontece hoje é que às vezes nós olhamos para esse texto. Olha só que bonito, Francisco, depois que que Francisco tinha irmãos, ninguém mais precisou revelar o que ele deveria fazer. Ah, que bonito, todos nós vivemos juntos em fraternidade, agora a gente praticamente não precisa mais de Deus. Entendeu aqui? Né? Quando o fundamento é tirado, pois é, às vezes isso sobrevive em comunidades, em grupos religiosos, né? Esta ideia é equivocada, né? Equivocada de o Senhor me deu irmãos, né? O Senhor me deu irmãos porque aqueles que chegavam até Francisco queriam seguir o mesmo caminho, eles também estavam inspirados pelo Espírito Santo a realizar o mesmo trajeto. Macaquear Francisco de Assis? Não. Só existiu um Francisco de Assis, só existiu um Bernardo, Frei Bernardo, só existiu um Pedro Catani, ou seja, somente um. Cada pessoa tem a sua própria identidade e Deus age nesta identidade. Me deu irmãos, não é que todo mundo agora fica igual, pensa igual, age igual, né? Às vezes se confunde, porque mas os frades vestem tudo igual, tudo aquela roupa marrom. Aquele para representar uma penitência, uma entrega a Deus, e não porque eles são todos iguais, não. Né? São todos dons de Deus que resolvem partilhar a vida naquele carisma. E quem é a pedra angular, o motivador? São as relações fraternas? Não. Nunca pode ser, na realidade. Né? Isso não quer dizer que as relações fraternas não nos ajudem. É claro que sim. E precisam de ter boas relações, precisa de ter relações saudáveis, que não fique preocupado muito com a imagem, muito com o próprio poder, né? Isso é muito presente hoje, né, no nosso meio mesmo, dentro da vida religiosa, dentro dos mosteiros, né, dentro das comunidades. Isto existe. Por que existe? Porque onde tem eu e você, tem também ali o orgulho grudado em nós, né? A gente ali luta, caminha, mas também aparece de vez em quando o desejo de poder, de domínio, né? De lustrar a imagem que eu costumo usar aqui, né? Então, o Senhor me deu irmãos, irmãos de caminhada. Caminhada para onde? Para Cristo, né? Cristo me toca, revela, me fortalece e fortalece o outro também. E assim existe uma comunhão na diversidade, né? Não existe comunhão sem diversidade, né? Se tiver uniformidade, é uma doença. Você sai, joga sal grosso, água benta, sai correndo. A mística franciscana não suporta uniformidade. Pensar todo mundo igual, do mesmo jeitinho, né? Não. Pensar diferente não quer dizer que vai ter briga, né? Aí é falta, aí não é estar na caminhada, né? Mas é riqueza, é partilha de dons. Cada um tem o seu jeito. Lembra quando Francisco faz aquela imagem do frade perfeito? Ah, você juntar a sabedoria do Frei fulano,
a tranquilidade e a paciência do frei ciclano, né? O discernimento do fulano. Aí você tem o frade perfeito. Aí seria a imagem da fraternidade que está fundada em Cristo. Mas existe esse frade? Não, não existe esse frade, né? Existem frades, né, irmãos de caminhada, que cada um traz seu dom, suas qualidades, que é dada por Deus, e aí lapidada também por cada um. E aí nós temos: o Senhor me deu irmãos. Então, quando o Senhor me dá irmãos de caminhada, a presença do outro se torna a presença de Deus. Aí, na fraternidade, a fraternidade é curativa, a fraternidade é libertadora, nesse sentido de fundamento, tá? Vamos deixar bem claro. Eu vou repetir isso aqui até o final do vídeo, para a gente não cair nesta ideia muito superficial, romântica, né, que nós temos hoje em dia. Isso é bem problemático quando se inverte no fundamento. Me revelou que eu deveria viver segundo a forma do Evangelho. Não existe vida evangélica sem irmãos, sem o outro. Onde dois ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. Mesmo o monge lá sozinho, que está no eremitério, né? Às vezes eles passam um tempo no eremitério, ele não está sozinho, porque ali ele também traz no coração a vida do mosteiro, ele traz no coração a vida do mundo, né? Aí a gente lembra de Thomas Merton, que também é um estudo que nós fazemos aqui no canal. E eu o fiz escrever com poucas palavras, de modo muito simples. E o Senhor Papa mo confirmou, né? Então Francisco, de forma simples, procura escrever uma regra, procura escrever regra aqui, gente, não é exatamente normas, né? Empacotadinho. Tem as partes de orientações, mas regra e vida, né? Então, a regra dos evangelhos é viver, ou dos frades é viver o santo evangelho, dos frades franciscanos, também dos cristãos, né? É viver o santo evangelho, é o fundamento. Aí depois decorre, né? Aí vem, né, que os frades façam isso, né? Dê aos pobres, né? Aí vem a consequência disso, que ele também agregou ali na regra, porque por pedidos também da cúria, pedido de outros frades que eram mais letrados. Olha, Francisco, tem que botar regras, tem que escrever as normas, né? Mas Francisco, gente, mas a norma é o evangelho, já está tudo escrito, o que eu vou escrever? Por isso que nos primeiros textos que se tenta formular, Francisco coloca totalmente citações evangélicas. Mas assim, sendo necessário, aí ele começou a escrever, né, citar um pouco diferente, com mais normatividades, né? Mas vida e regra, regra e vida. Qual é a regra e vida? Vida é o evangelho, né? Isso que dá vida. Ele escreveu: e aqueles que vinham para assumir esta vida, dava aos pobres tudo o que podia ter. Dar aos pobres tudo que podia ter é mais do que entregar os bens materiais, né? É isto, não possui nada de próprio, mas também aqui tem um sentido de dar tempo, dar atenção, se entregar ao serviço. Imagina eu como padre, aí alguém bate querendo atendimento, ou tem aquele atendimento que eu preciso fazer, eu não vou por preguiça. Aí não é ser pobre, né? Ao contrário do que está escrito aqui, né? Ou seja, dar aos pobres é muito mais do que simplesmente dar coisas, né? Ou entregar as coisas. Mas se eu entrego as coisas, mas eu fico ali no meu fechamento, aí essa revelação, né? Esse dar aos pobres não pode ser entendido simplesmente com questões materiais. Também e talvez inicialmente tem que ser, para sobrar mais tempo, que a cabeça e o coração não ficar preocupado com isso, e assumir a caminhada com Cristo. Ser vazio de si mesmo é o objetivo, né? Ser vazio de si mesmo, esquecer de si mesmo, dar aos pobres, né? Este é o trajeto. E estavam contentes com uma só túnica, remendada por dentro e por fora, com cordão e calções. Ter pouca coisa, vamos lembrar que o hábito aqui franciscano é o oposto da mentalidade da época, de crescimento da burguesia, né, da nobreza,
do clero que às vezes estava ali interessado em riqueza, posse, né? Os feudos, etc. e tal. A igreja, em muita parte, tinha esquecido o pastoreio, estava preocupada mais com a administração de reinos, né? Quem é que manda, o papa, os reis, o príncipe, o senhor, né? Do feudo, nessa a briga entre bispos e senhores de feudo, ou os bispos, algum bispo que também era um dono de um feudo grande, né? Os mosteiros que tinham seus enorme quantidade de terra, né? Então acabava por se prender a isso. Se vestia bonito, né? É, já estava se importando coisas do Oriente, as rotas, né, de comércio estavam voltando, crescendo. Então tinha roupas coloridas que vinham mais do Oriente, né? Então a nobreza e parte do clero tinha esse acesso. E as pessoas mais ricas dos povoados, das feiras viram cidades, né? Pequenas cidades, aí quem tinha mais dinheiro, a nobreza que crescia, tinha acesso a esses tecidos também que vinham da França, porque tinha os nós de comércio, né? E aí Francisco, não queremos, isso é tudo uma ilusão, isso tudo é ostentação, né? Mas a postura de Francisco não é assim rancorosa, né? Isso a gente já falou aqui. Como assim, eles são ricos, né? Eu não quero saber deles. Não, né? Não é bem isso não, né? É diferente. Francisco não tem esse rancor, né? Ele não, eu descobri que este é o caminho da pobreza, né? Então ele passa a viver esse caminho da pobreza. Ele não quer que o outro ali deixe, né, morra, né? Ou que ele está condenado no inferno porque ele não segue a Jesus Cristo, quer seguir a riqueza. Não. Francisco não tem este traço de raiva, né, de desgosto, de ressentimento. Não. A espiritualidade franciscana, olha só a mística, né, aqui que está. Né, parece uma mística de comportamento assim, como se fosse passivo, né? Que não faz, não age, não, porque Francisco quer tratar as pessoas como Deus trata. Como é que Deus trata aquele que faz o bem e faz o mal? Faz chover sobre bons e injustos, faz brilhar o sol, né, sobre bons e maus. Deus é gratuito, ama a todos, dá a vida a todos. Né? Então Francisco também percebe isso, a gratuidade de Deus, e assim também ele faz. Né? E mais não queremos ter, só a túnica mesmo, pouca coisa. E nós, clérigos aqui, gente, no sentido de que sabem ler, né, nesse período. Tinha uma formação. Não é a formação acadêmica, né? As universidades aqui estão nascendo. É uma formação ali que se tinha na própria igreja da pequena cidade, né? Alguns rudimentos de latim, sabe ler, né? Rezávamos o ofício como os outros clérigos. Os leigos diziam os Pai Nossos, né, que tem a regra, né, já que não sabem ler, e vamos lembrar, né, o analfabetismo é altíssimo, né, na Idade Média. Né? E de boa vontade ficávamos nas igrejas, éramos iletrados e submisso a todos. E eu trabalhava com as minhas mãos, e quero trabalhar. E quero firmemente que todos os outros irmãos trabalhem num ofício que convém à honestidade. E os que não sabem trabalhar, aprendam, não pelo desejo de receber salário do trabalho. Né? Francisco não queria, é só alimentação ou necessário para os doentes. Né? Se receber dinheiro era para os leprosos e os doentes. Mas por causa do exemplo e para afastar a ociosidade. Francisco aqui tem uma clareza muito evidente sobre a condição humana. Gente, nós somos preguiçosos, né? Nós somos. Não, eu levanto de manhã, eu trabalho, eu alimento aqui em casa, mas nós somos preguiçosos, né? Por mais que nós laboriamos, né? Lutamos, levantamos cedo, trabalhamos, pegamos quem pega ônibus, quem vai para aula, vai trabalhar na empresa, mas às vezes quantas horas a gente perde, né?
assistindo coisas que não vai acrescentar em nada para nós, né? Principalmente nada. Quantas vezes nós perdemos no Instagram rolando aquela, né, linha histórica? Eu tô vendo assim coisas impressionantes, por exemplo, você chega dentro de um ônibus, todo mundo vendo TikTok, ou seja, não está dando nada para aquela pessoa, a pessoa não está ela não está tendo nenhum crescimento com aquilo, ela está perdendo o seu tempo, ela está deixando de se cultivar, né, de procurar as coisas mais saudáveis, nem que seja uma soneca, né, nem que seja uma soneca no ônibus, seria mais frutuoso e benéfico do que ver um celular ali sentado, quem está trabalhando, né? Infelizmente, isso traz um problema muito sério, traz uma superficialidade, traz uma religião, uma concepção religiosa mágica, influencia, por exemplo. Quem é que fica no YouTube hoje, é que você está me assistindo? Se você chegou até aqui com 20 minutos de vídeo, você é um herói, né? Porque a grande maioria hoje não suporta um vídeo que passe aí de... O YouTube normalizou, as pessoas todas fazem de 10, 15 minutos, né? Mas quase padronizou a mentalidade, né? Não, máximo 10 minutos. Tem os cursos EAD, né? Quando tem uma pós-graduação, a graduação, a especialização, as pessoas entram, aí tem as aulas, acredite se quiser, 8, 10 minutos. Não pode passar disso porque as pessoas não concentram mais. Mas por que não concentram mais? Preguiça, falta de atenção, falta de treino, né? A espantar a ociosidade. A nossa tendência é ficar num ócio não criativo, né? Uma coisa, quando eu paro para refletir, meditar, rezar, estou ali sentado, passo uma hora, né? Vou para um retiro, a gente pode dizer que é um ócio, aparentemente ali a gente vê, olha, não está fazendo nada, né? Mas tem um fazer ali, né? Ou um deixar-se moldar pela graça. Esse deixar moldar pela graça é um fazer também. Só que essa ociosidade que Francisco fala é justamente o contrário, né? Esse laxismo, né? E assim, esse laxismo é muito comum hoje no meio religioso, né? Muito comum. E passa a cara de franciscano, né? Pior ainda, né? Parece que a preguiça virou virtude, né? Então agora a preguiça, não, nós somos franciscanos, somos, não, preocupa não, né? Aqui é de boa, né? Assim, parece que virou para a imagem de Francisco agora parece que virou um frade preguiçoso, né? Laxista, no ócio, não quer estudar, não quer rezar, não quer, não quer trabalhar na messe do Senhor. Não, Deus age, Deus é gratuito, Deus ama todos, então vamos ficar todo mundo aqui. Não é isso que Francisco pregou e nem viveu, né? Pelo contrário, ele era muito rigoroso com ele mesmo, né? E quando não for dado salário, recorramos à mesa do Senhor, pedindo esmola de porta em porta. Então, pedir esmola aqui principalmente para os doentes e enfermos, tá, gente? Não é exatamente para os frades. Também, se fosse necessário, né? Mas eles trabalhavam, né, para receber a sua alimentação. E a esmola era principalmente para os doentes e os leprosos. Muito bem, gente, esse foi outro vídeo sobre a mística a partir do Testamento de Francisco de Assis. Vamos continuar, nós paramos aí no número, começamos no 14, paramos no 22 do Testamento. Próximo vídeo nós continuamos. É um texto pequeno, mas que dá uma bela reflexão. Espero que tenha ajudado você. Vamos caminhando, tá? Paz e bem e até o próximo vídeo. Tchau.